com a paz do Senhor Jesus, agradecendo a saudação de boas-vindas, que fomos alvos entre os irmãos, eu e a minha esposa, irmã Marta. Podemos assentar. Queremos registrar a nossa sincera gratidão a Deus pelo privilégio que Ele nos dá de estarmos congregados na Sua presença e, nesta oportunidade, uma vez mais, poder rever a cada um dos irmãos aqui na Salomé. Que Deus abençoe a vida de cada um dos seus servos, das suas servas, o nosso querido companheiro, irmão Luiz Pitã, evangelista da igreja, nosso pastor local, aqui da congregação, sua esposa, irmã Jane, e também segundo vice-presidente da igreja do nosso campo. Agradeço o honroso convite para podermos aqui compartilhar uma palavra da parte do Senhor para os irmãos. Que Deus abençoe também todos os nossos colegas, obreiros, servos de Deus que estão aqui, unidos, fazendo a obra do Senhor, o irmão Oniezer e todos os demais irmãos. Ontem à noite nós recebemos o coral daqui, lá na nossa matriz, o coral Filhos do Rei, que foi muito bom, a participação dos irmãos, unidos com o nosso coral Ágape, tiveram uma participação maravilhosa e eu tenho certeza que Deus se agradou. Da mesma forma, o nosso querido Diego, que... Onde é que tu está, Diego? Ah, muito bem. Que ministrou também os louvores ontem à noite no nosso culto em ação de graças, na nossa matriz pelo primeiro ano de presidência nossa na Assembleia de Deus de Alvorada. Muito bem, irmãos. A proposta dos irmãos, aqui todas as terças-feiras, é a respeito do livro de Atos dos Apóstolos, e me foi sugerido que hoje deveríamos falar sobre o capítulo 8 de Atos. Então vamos abrir a nossa Bíblia, capítulo 8 do livro de Atos dos Apóstolos. O livro histórico do Novo Testamento, que relata a história da igreja primitiva, a igreja no seu começo. Os irmãos já estão estudando algumas terças-feiras sobre este assunto tão magnífico, tão maravilhoso e importante. Nós vamos ler alguns versículos no capítulo 8 do livro de Atos dos Apóstolos. Vamos ler o texto que está no capítulo 8, versículo 4. E versículo 5. Vamos ler apenas esses dois versículos, porque vamos discorrer sobre todo o capítulo 8. Então, os irmãos deverão permanecer com as suas Bíblias abertas neste capítulo para nós pensarmos juntos. Mas vamos tomar como ponto de partida os versículos 4 e 5. Diz assim a palavra do Senhor: Mas os que andavam dispersos iam por toda parte anunciando a palavra, e, descendo Filipe à cidade de Samaria, lhes pregava a Cristo. Amém. Os primeiros 3 versículos deste capítulo 8 é uma complementação ainda dos relatos do capítulo 7, que fala da morte de Estevão. E também, obviamente, uma introdução para o que o cronista sagrado, a saber, Lucas, escritor de Atos dos Apóstolos, queria discorrer, queria falar aqui. Então, ele diz que, a partir da morte de Estevão, começa uma perseguição em Jerusalém. E esta perseguição, ela gera uma dispersão do povo
com exceção dos apóstolos, os crentes foram dispersos por Samaria e pela Judéia. E ele fala também que Saulo assolava as igrejas, prendendo os irmãos, arrastando os irmãos e assim por diante. Então Paulo, ou na época chamado Saulo de Tarso, era um dos expoentes desta perseguição. Mas isto os irmãos vão tratar no capítulo 9 do livro de Atos. Ocorre que os crentes foram perseguidos e espalhados, mas eles saíram não reclamando da perseguição, não se queixando de Deus e nem dos seus algozes, mas eles saíram propagando o evangelho do Senhor Jesus. Eles saíram pregando a palavra de Deus. E diz aqui que Filipe, um dos 7 diáconos, ele vai para a região de Samaria. Ele vai para a cidade de Samaria. Era uma das províncias da Palestina nos dias da igreja primitiva. Ela ficava entre a Judéia e a Galileia. Então Filipe chega a Samaria e imediatamente ele começa a pregar o evangelho do Senhor Jesus. E aqui diz o texto que nós lemos: lhes pregava Cristo. O conteúdo da mensagem de Filipe era Cristo. A mensagem de Filipe era cristocêntrica. E quando se prega a respeito de Cristo, coisas importantes acontecem, porque senão não está se falando de alguém comum, não está se falando de alguém que passou em branco na história da humanidade, não se está falando meramente de alguém que influenciou algumas pessoas nos seus dias, lá na Judéia e na Galileia. Não se está falando apenas de um cidadão judeu que viveu por 33 anos. Não, se está falando do Cristo, o ungido, o Filho de Deus, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o Salvador de toda a humanidade. Quando se anuncia Cristo, coisas importantes na vida das pessoas acontecem. E não foi diferente aqui na história desta cidade. Diz a Bíblia que Filipe anunciava Cristo. E coisas maravilhosas começaram a acontecer, irmãos. Espíritos malignos deixaram a vida das pessoas e elas foram libertas. Outras pessoas foram curadas de enfermidades. E também se começou a ver sinais maravilhosos através desta pregação, de maneira que a multidão afluía para ouvir a mensagem de Filipe. Diz aqui o texto no versículo 6, e as multidões unanimemente prestavam atenção ao que Filipe dizia, porque ouviam e viam os sinais que ele fazia. Os sinais que começaram a acontecer eram a autenticação da mensagem de Filipe. Era o resultado desta mensagem maravilhosa. E a multidão, de maneira unânime, num só propósito, como se fosse uma só alma sedenta, afluíam para onde estava o diácono Filipe, pregando a palavra do Senhor, e eram impactados por esta mensagem. É bem verdade
que a oposição no mundo espiritual começou a acontecer, porque pessoas possessas, diz aqui, conforme já mencionei, mas vou reprisar para aqui levantarmos um pensamento importante. Pessoas possessas de espíritos malignos também estavam lá, mas elas eram libertas. Porque, irmãos, quando se prega o genuíno evangelho do Senhor Jesus, existe oposição no mundo espiritual. Os demônios, os espíritos malignos, eles se levantam para combater a mensagem do evangelho. Eles se levantam para combater, para tentar impedir a obra do Senhor. Só tem um detalhe: eles se levantam para cair. Eles se manifestam para ser expulsos. Eles se apresentam para ser mandados embora, porque o poder de Deus é maior do que o poder das trevas. Algo interessante aconteceu com esta cidade, irmãos, que diz aqui no versículo 8, havia grande alegria naquela cidade. A partir do ministério, da pregação de Filipe, a cidade toda foi envolvida por uma grande alegria. Esta alegria não era uma alegria comum, não era uma alegria passageira, não era uma alegria momentânea. Esta alegria era fruto do Espírito Santo, conforme descreve Gálatas, capítulo 5, versículo 22. Ali os primeiros 3 aspectos do fruto do Espírito é caridade, isto é, amor, paz e alegria. Está como um dos primeiros aspectos, uma das primeiras manifestações da obra do Espírito Santo na vida de uma pessoa, é a alegria. Esta alegria é duradoura, ela é permanente, ela não é momentânea, como a felicidade do mundo, que depende de uma circunstância. E as circunstâncias mudam conforme as coisas vão acontecendo. E o humor, o emocional das pessoas também vai mudando conforme as circunstâncias. Circunstâncias boas, alegria. Circunstâncias ruins, adversas, é sinônimo de tristeza. Mas quando a alegria do Espírito Santo invade o coração, tudo é diferente, porque esta alegria é sinônimo de perdão, esta alegria é sinônimo de reconciliação com Deus, esta alegria é sinônimo de certeza da vida eterna. Esta alegria emana das bênçãos que Deus manda para a sua vida, as bênçãos espirituais. É esta alegria que invadiu toda aquela cidade. Aleluia! Alegria do Espírito Santo de Deus. Agora, me chama a atenção que a oposição do inimigo, ela é persistente. E agora ele usa demônios mais fortes, me permita usar essa expressão aqui. Ele usa demônios mais poderosos. E isto fica muito evidente na manifestação de um homem chamado Simão, que trabalhava com artes mágicas naquela cidade. Ele trabalhava com magias, e ele envolvia as pessoas nas suas magias. Ele ludibriava as pessoas. Ele fazia as pessoas se aproximar dele com esta mística, usando em algum momento alguma das coisas de Deus, mas misturando com as coisas malignas. E assim ele
arrastava as pessoas para parte ou perto dele. Mas diz a Bíblia no versículo 12 que Filipe continua pregando. E diz aqui: mas como cresce em Filipe, isto é, o povo começou a crer em Filipe, que lhes pregava acerca do reino de Deus e do nome de Jesus, se batizaram tanto os homens como mulheres. As pessoas que outrora seguiam Simão o mágico, agora começaram a ouvir algo muito mais forte, através de Filipe. E eles deixaram aquilo que era falso, porque o que eles ouviam através do profeta de Deus, através do evangelista, através de Filipe, era mais forte, porque se tratava do que é verdadeiro. Quando as pessoas conhecem o que é verdadeiro, elas deixam o falso de lado. O falso prevalece até onde chegar a verdade. E esta verdade de Filipe se traduz em duas expressões: reino de Deus e o nome do Senhor Jesus. O reino de Deus chegou para se estabelecer naquela cidade, na autoridade do nome do Senhor Jesus. E o que era falso teve que recuar. O que era falso caiu por terra, porque chegou o verdadeiro, aquilo que era verdadeiro. Reino fala de domínio. Reino fala de autoridade. O nome de Jesus também é sinônimo de tudo isso. Meus irmãos, aonde o reino de Deus chega, o reino das trevas tem que recuar. Foi assim na nossa vida. Quantos de nós vivemos enganados por muito tempo? E se fôssemos ouvir os irmãos dar testemunhos aqui, muitos estariam contando aqui como foram enganados pelas artimanhas do inimigo, pelas estratagemas de Satanás, através de homens e mulheres maus, que são instrumentos nas mãos do diabo. Quem sabe muitos aqui diriam: eu fui enganado, mas eu fui enganado só até o dia em que eu conheci a verdade. Eu fui enganado até o dia em que o reino de Deus chegou para se estabelecer na minha vida em definitivo. Glória a Deus. Quando nós conhecemos a verdade, meus irmãos, nós não aceitamos mais de ser enganados. Quando nós temos um encontro com Jesus e o reino de Deus se estabelece na nossa vida, nós não aceitamos mais, porque aquele que tem o verdadeiro, ele não quer mais o falso. Aquele que tem aquilo que é real, ele não quer aquilo que é irreal, que é ilusório, porque nós temos a bênção real, tangível, verdadeira, que emana do trono de Deus e que vem para a nossa vida. E as pessoas deixaram Simão de lado e correram tudo para o lado de Filipe e começaram a aceitar e pedir e receber o batismo nas águas. Daqui um pouco, camarada, daqui um pouco, até ele veio. Até o Simão mágico veio e pediu o batismo, foi batizado. Diz a Bíblia que ele creu. Só tem um detalhe: ele não deixou o Espírito Santo trabalhar no seu caráter. Ele aceitou e recebeu o batismo, mas não deixou a obra de Deus, o reino de Deus se concretizar na sua vida. E diz a Bíblia que ele se aproximou de Filipe
e observava os sinais, observava o que acontecia com o servo de Deus e começou a desejar aquilo para ele. E a obra de Deus foi tão grande na cidade de Samaria, que em dado momento foram enviados para lá 2 apóstolos para ajudar Filipe, Pedro e João. Eles chegaram lá para fazer a obra do Senhor. E quando eles começaram a impor as mãos e orar em favor dos irmãos, diz a Bíblia que os irmãos que já eram batizados nas águas, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, agora foram também batizados com o Espírito Santo. Então Deus já estava usando Filipe naquele lugar. Daqui um pouco, Deus também está usando Pedro e João nesta cidade, e a obra de Deus passa a ser completa. O que eu entendo aqui, irmãos? Que Deus usa determinados irmãos para umas funções e outros para outras. E a obra de Deus vai sendo complementada. A cidade de Samaria já estava sendo abençoada através do ministério de Filipe. Agora recebeu o Espírito Santo, ou o batismo com o Espírito Santo, conforme a manifestação de Atos capítulo 2, a mesma manifestação. Eles receberam pela oração e ministração dos apóstolos Pedro e João que lá chegaram. Eu quero dizer, meu querido irmão, que Deus vai te usar, mas Deus vai usar o irmão que senta aí do teu lado também. Deus tem um ministério para você, irmã, mas tem outro ministério para a irmã que está aí atrás de você. Deus tem um ministério para quem está aqui, tem um ministério para quem está aqui, e a obra de Deus vai sendo complementada através do ministério do irmão Pitã, através do meu ministério, através do irmão Paulo, e assim Deus vai usando todos nós, e a obra de Deus vai sendo abençoada. Glória a Deus. Só que o Simão, ele olha, quando os apóstolos impõem as mãos e as pessoas recebem o Espírito Santo, ele pede um particular com Pedro. E ele disse: eu quero esse negócio para mim. O negócio que eu estava fazendo antes que se quebrou. Ninguém mais segue, ninguém mais me acompanha. Desde que o Filipe chegou aqui, ninguém mais acompanha o meu trabalho. E até eu mesmo já estou acompanhando o Filipe. Vocês chegaram, então foi a obra completa. Eu quero esse negócio para mim. Quanto custa? Quanto custa? Eu quero pagar para receber esse poder também de orar pelas pessoas e as pessoas receberem o Espírito Santo. Quanto custa, Pedro? Diz aí que eu estou com dinheiro aqui, eu quero pagar agora. E o Pedro disse: o teu dinheiro seja contigo para a tua perdição, pois cuidaste que o dom de Deus se alcança por dinheiro. Tu não tens parte nem sorte nesta palavra, porque o teu coração não é reto diante de Deus. Arrepende-te dessa tua iniquidade e ora a Deus para que porventura te seja perdoado o pensamento do teu coração, pois vejo que estás em fel de amargura e em laço de iniquidade. Esta foi a resposta do apóstolo Pedro: teu dinheiro seja para a tua perdição. Ninguém pode comprar o dom de Deus com dinheiro. A partir daí se criou, com o passar da história da igreja, termos que derivam desse nome Simão. Por exemplo, simonia, que é exatamente esta atitude
de comprar as coisas de Deus, de querer comprar aquilo que Deus dá de graça, mas para quem Ele quer. Simonia, ao longo da história da igreja, se criou esse termo derivado desse nome, Simão. Também, outro termo chamado simonianos, que foi usado ao longo da história da igreja para identificar os hereges, aqueles que afastavam-se da fé cristã e começavam a propagar as heresias, derivando tudo do nome Simão. Agora, será que esse espírito maligno de querer comprar as coisas de Deus, esse espírito morreu? Ou ele existe ainda no mundo? Será que foi só nos dias de Simão? Será que foi só nos dias da igreja primitiva? Não, infelizmente, ainda existe nos dias de hoje pessoas querendo, existe um pseudo-evangelho incentivando as pessoas a querer fazer barganhas com Deus, fazer trocas com Deus, entregar somas de valores e depois querer colocar Deus na parede, como se Deus fosse um comerciante que estivesse vendendo as suas bênçãos para as pessoas. Não, todas as bênçãos que Deus tem para a nossa vida, Jesus já pagou lá na cruz do Calvário com o seu precioso sangue, e o que nós recebemos é por graça de Deus, meus irmãos. Nós não temos como pagar a nossa salvação, nós não temos como pagar os dons espirituais, nós não temos como pagar o nosso nome escrito no livro da vida, nós não temos como pagar os dons, os talentos que Deus nos tem dado. Deus nos dá por sua infinita graça, e Ele dá para quem Ele quer, Ele escolhe e reparte os dons conforme Ele quer. Os nossos dízimos é uma ordenança bíblica, um preceito bíblico. E isso nós cumprimos obedecendo a palavra do Senhor. A nossa oferta é sinônimo de gratidão a Deus por tudo que Deus tem nos dado. Mas jamais, jamais isto será usado e deve ser usado para barganhar com Deus. Não, meus irmãos, ninguém bota Deus na parede. Isso não existe, porque se isso existisse, Deus não seria Deus. Se alguém pudesse chegar e afrontá-lo, exigir algo dele, e Deus se permitir, ou permitir que isso acontecesse, Deus não seria Deus. E nós sabemos que Deus é Deus. Deus está acima de tudo e de todos, meus irmãos. Por muito tempo, a igreja romana vendeu indulgências. Por muito tempo, vendeu cadeiras no céu. Vendeu pedaço de terrenos no céu. Por muito tempo, na Idade Média, se vendia as lascas da cruz de Cristo. Um absurdo. Nada disso existe. E quando o emissário do Papa chegava, ele oferecia para as pessoas, dizendo: você paga, e quando a moeda cair, tinir lá no cofre
do Vaticano, lá no cofre do Papa, a alma do seu familiar que está lá no purgatório, ela vai dar um salto de lá e vai para o céu. Era assim que eles iludiam as pessoas. Meus irmãos, ninguém tem este poder. Tudo isto foi e ainda é, de alguma maneira, está aí este evangelho, que os irmãos todos sabem, não é? De troca, que é uma verdadeira indulgência dos dias de hoje, uma verdadeira indulgência do tempo da pós-modernidade. É isso que se propaga através da mídia nos dias de hoje. Que Deus nos guarde, meus queridos irmãos. Nós estamos aqui, estamos indo para o céu unicamente por duas coisas: por graça e por misericórdia da parte do Senhor. Que o espírito maligno de Simão jamais chegue no nosso coração. Eu tenho tanta coisa aqui, precisamos ir adiante. O Filipe agora recebe uma mensagem de Deus através do seu anjo, dizendo: levanta-te e vai para a banda do sul, ao caminho que desce de Jerusalém para Gaza, que está deserto. Filipe estava com uma grande multidão lá na cidade de Samaria. Agora Deus determina que ele vá para um lugar deserto, para um caminho deserto. Que proposta é essa? Porque o ser humano é um ser social, nós gostamos de estar no meio das pessoas, nós queremos estar no meio da multidão, nós queremos estar rodeado de pessoas, sobretudo quando as pessoas estão nos dando o máximo de atenção, como era o caso aqui de Filipe. E daí a proposta de Deus: você vai lá para Gaza, e para este caminho que está deserto. Essas coisas que Deus faz. E é interessante que Filipe obedeceu. A nossa vitória está em obedecer às propostas de Deus. A vitória para o nosso ministério, para o sucesso do nosso trabalho na obra de Deus, está em obedecer às propostas, os propósitos, a vontade de Deus para a nossa vida. Mesmo que pareça ser um tanto esquisito. Senhor, o Filipe poderia questionar: mas está tão bom aqui, eu estou rodeado de gente, o trabalho está tão bom, a igreja está, agora que os apóstolos chegaram, a igreja está consolidada aqui em Samaria, e o Senhor vai me tirar daqui, vai me levar para um lugar que não tem ninguém. Ele poderia questionar, mas ele não questionou, ele foi, ele obedeceu. Se nós obedecermos, por mais difíceis, por mais adversidades que possamos enfrentar, pode ter certeza, o Senhor vai conosco e vai nos garantir a vitória. Segundo, Deus não faz nada sem propósito. Deus não faz nada em vão. E o propósito de Deus aqui era salvar alguém através do ministério de Filipe. E quando ele está neste caminho, nessa estrada, ele encontra uma caravana. Esta caravana tem como líder um homem etíope, um homem eunuco, que representa a rainha Candace, rainha dos etíopes. Essa expressão Candace era um título desta nobreza. E ele tinha ido para Jerusalém adorar. E ele estava retornando para a sua terra. E diz a Bíblia que ele lia um trecho da escritura do profeta Isaías.
lá pelo capítulo 53, mais ou menos. Nós não vamos entrar em detalhes aqui. Mas o fato é que o Espírito Santo impulsionou Filipe, dizendo: encontra este carro, ou melhor, alcança esta caravana. E ele chegou lá, e ele ouviu a leitura daquele homem, porque era hábito na antiguidade as pessoas lerem em voz alta. Então este homem estava lendo em voz alta. O Filipe foi acompanhando e escutou a leitura. E ele imediatamente tomou iniciativa, porque aquele que quer ganhar uma alma, quando ele vê a porta aberta, ele não deixa para depois. Filipe, naquele exato momento, teve a convicção que Deus o tinha levado para aquele lugar por causa disso. Imediatamente perguntou para aquele homem: tu entendes o que tu está lendo? E ele disse: como eu vou entender se não tem ninguém que me explique aqui? Aí o Filipe disse: eis-me aqui, eu estou aqui para isso, Deus me mandou para isso aqui. Em outras palavras, a Bíblia não entra em tantos detalhes assim, mas o fato é que aquele homem disse: suba aqui para dentro, vem então aqui e me explica tudo isso. Filipe começou a explicar acerca daquela leitura para ele. Filipe falou de Jesus, falou do plano da salvação, e eu não tenho dúvida que Filipe falou do batismo, porque chegou uma determinada altura, aquele homem disse: o que impede de eu ser batizado? A história diz que ele era um prosélito judeu, um prosélito da porta. Era uma expressão que se usava para identificar alguém que não podia cumprir determinados ritos do judaísmo, porque ele era um eunuco. Determinados ritos não poderiam ser cumpridos. Então chamava-se prosélito da porta. E ele tinha ido para adorar a Deus, e agora estava voltando, mas ele sabia que lhe faltava algo. Ele sabia que ele precisava de algo mais na vida dele. E quando Filipe lhe evangeliza, ele pergunta: o que falta, o que impede de eu ser batizado? Quando chegaram perto de águas, e o Filipe disse: nada te impede, é lícito se tu crês de todo o coração. E respondendo ele, disse: creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Como quem diz, lá no judaísmo tem algumas coisas que impedem de eu servir a Deus de verdade. E aqui, o que vai impedir? Nada impede um homem, uma mulher com fé e arrependido de servir a Deus. Não tem força maior para impedir aquele que tem fé e que se arrepende e diz: eu aceito, eu quero servir a Deus. Ninguém, nem nada pode impedir a decisão de um homem, de uma mulher, de servir a Jesus. Aquele homem foi batizado por imersão, diz a Bíblia que eles entraram na água, saíram da água. Aleluia! E ele seguiu, jubiloso, o seu caminho. E diz a história que ele levou o evangelho para a África. Ele foi o primeiro a levar o evangelho para o continente africano, através desta ministração de Filipe. O evangelho entrou num continente inteiro, através deste homem que aceitou, este homem, o eunuco, o etíope. Ele seguiu jubiloso o seu caminho. A mesma alegria que estava na cidade de Samaria, agora estava no coração deste homem. A mesma alegria. Esta alegria é inconfundível, irmãos.
é a alegria do salvo. Este homem se encheu deste júbilo, desta alegria, e seguiu a sua jornada, uma jornada cansativa. Naquela época não tinha os carros como tem hoje, era tudo puxado por animais, né? Os irmãos sabem bem disso aí. Tudo era vagaroso, mas agora aquele homem recebeu a alegria da salvação, ele não tinha cansaço, a viagem não era cansativa, nada tinha assim, nada estava trazendo dificuldade para ele, porque aquele que tem a alegria do Espírito Santo, as coisas ficam mais fácil, tudo fica aplanado, tudo fica melhor, porque ele está cheio de júbilo, de alegria. Na antiguidade, quando os nossos irmãos, eu já vou encerrar, eram levados para as arenas, quando eles eram colocados para serem devorados pelas feras, eles cantavam no meio das arenas, davam-se as mãos e cantavam um cântico de louvor ao Senhor. E quando eu olho a Bíblia, lá na carta universal de Tiago, ele diz: quem está alegre, cante. Esses irmãos, mesmo nas circunstâncias terríveis de adversidade, prestes a perder, a encerrar a sua existência aqui, eles conservavam, eles guardavam esta alegria no seu coração, e isso era expressado através de um último canto. As feras vinham, tiravam a vida dos nossos irmãos, ou os seus algozes, os soldados, lhes tiravam a vida, mas era constatado, quando chegava-se para inspecionar os corpos mortos dos nossos irmãos, era constatado no semblante deles que todos morriam rindo, com um sorriso nos lábios. Todos morriam desfrutando desta alegria. E os prefeitos, os governadores, aquelas autoridades que estavam ali, questionavam: mas como isso? Essas pessoas morrendo desta maneira, e o semblante deles é um semblante alegre. Porque quem não tem Jesus, irmãos, ele não entende que no nosso coração tem a alegria do céu, no nosso coração tem algo inexplicável, algo que nos leva até o final, mesmo nas circunstâncias mais adversas, nós queremos guardar a alegria. E o apóstolo Paulo disse à igreja de Filipenses, é onde ele usa mais vezes a palavra alegria, ele diz: regozijai-vos no Senhor. Outra vez eu vos digo, regozijai-vos no Senhor. Esta é a alegria do Senhor que deve nutrir a vida da igreja. Tanta coisa eu podia dizer aqui, eu vou parar agora. Filipe foi levado pelo Espírito Santo num arrebatamento não de sentidos, um arrebatamento corporal. O Espírito Santo pegou o seu corpo e o transportou até para a cidade de Azoto. Eu anotei aqui quilometragem de uma cidade, uma distância da outra, não vou falar essas coisas. Mas o fato é que o Espírito Santo, quando Filipe se deu conta, ele estava lá nesta cidade.
E ele começou a anunciar o evangelho nas cidades vizinhas, até que chegou a Cesareia, aonde ele fixou a sua residência, anunciou o evangelho e lá ele morou. Diz a Bíblia, lá em Atos 21:8, que Paulo, algum tempo depois, visitou a sua casa. Filipe tinha 4 filhas, as 4 eram profetisas. Nesta cidade, Cesareia, nós estivemos, eu e a irmã Marta. É uma cidade que nos dias de Filipe, nos dias da antiguidade, tinha um grande porto, era onde moravam os procuradores romanos. Lá tem ruínas de tudo isso, inclusive ruínas da casa de Pilatos. Mas o fato é que lá chegou um servo de Deus. Filipe foi morar lá. E lá uma igreja se estabeleceu através do ministério de Filipe, depois confirmada pelo ministério de Paulo, e assim por diante. Depois um dos escritores cristãos, chamado Eusébio, também morou lá, por isso ele é chamado Eusébio de Cesareia. Eu encerro aqui, porque é assim que encerra o capítulo 8 do livro de Atos dos Apóstolos. Vocês vão seguir estudando aí depois. Se Jesus não voltar, se Jesus voltar, nós vamos conhecer os personagens de Atos pessoalmente. Se Jesus voltar antes da terça-feira que vem, nós vamos nos encontrar com Filipe pessoalmente, vamos abraçá-lo. Lá na glória dos céus. Nós vamos nos encontrar com Pedro, com Paulo, com Tiago, com João. E aí vai, todos os personagens que vocês estão vendo aqui no livro de Atos dos Apóstolos, nós vamos nos encontrar com eles lá na glória da eternidade, aonde esses queridos irmãos já estão. E todos eles morreram com o semblante de alguém que tem a alegria da salvação no seu coração. Vamos ficar de pé para nós orarmos? Levante as suas mãos aos céus. Depois da oração, você dá um abraço no irmão que está do teu lado. Eu farei uma breve oração. E depois você abraça o irmão que está do teu lado. Querido Pai Celestial, nós te louvamos, ó Pai, nesta noite, pela oportunidade de ministrarmos a Tua palavra. Nós queremos esta mesma alegria no nosso coração, a alegria que estava na cidade de Samaria, a alegria que estava no coração daquele homem que aceitou o Senhor e foi batizado lá, próximo a Gaza. Senhor amado, nós queremos sim ter a mesma autoridade de Filipe, nós queremos ser usados como Filipe, o diácono Filipe. Aleluia, nos ajuda, Senhor, a obedecermos também, nos ajuda a entendermos a sua vontade, nos ajuda a sermos úteis para o teu santo reino, para que o Senhor possa contar conosco, para que o Senhor possa nos usar. Senhor, nesta noite eu digo, eis-me aqui, eu estou nas suas mãos, usa-me, Senhor, para fazer a tua obra em meio às multidões, mas também, quem sabe, para uma só pessoa. Senhor, usa-me, Senhor. Aleluia, aleluia. Continua abençoando a tua igreja aqui na Salomé, dando prosperidade a esta obra. Abençoa o nosso companheiro, irmão Pitão, os obreiros e o teu povo, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Um abraço no irmão que está do teu lado. Dá um abraço a ele, diga alguma coisa que está no teu coração, aleluia. Diga uma palavra, esboce um sorriso, diga, quem sabe, vamos fazer juntos a obra de Deus. Enfim, diga algo que está no teu coração. Deus abençoe os irmãos. Muito obrigado.